Mateus capítulo 5. Vamos para a palavra, para o nosso entendimento, para a sua santa palavra. Jesus, antes do Senhor ir para o Pai, o Senhor abriu o entendimento dos discípulos. E nesse momento, Senhor Jesus, eu te peço, abra o nosso entendimento para a tua santa palavra e derrama poder na nossa vida. Porque a tua palavra, Senhor, é poder que vem do alto. Nos reveste com o teu poder, com a tua palavra, Pai, mas precisamos ter entendimento para sermos revestidos desse poder. Faz por nós o que o Senhor fez pelos teus discípulos quando o Senhor estava aqui na terra. Assim eu te peço, Jesus. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 5, o sermão da montanha e as beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu o monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Coisa maravilhosa, né? Jesus nos ensinar. E agora ele vem nos ensinar através dessa palavra. E agora Jesus começa a falar. Jesus vai começar a falar comigo e com você. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O pobre de espírito, o que é o pobre de espírito? É aquele que tem entendimento que ele precisa de Deus, que sem Deus ele não é nada. É aquele que tem entendimento que necessita de Deus, que tudo que ele for fazer, que tudo que ele tiver que praticar, que ele tiver que decidir na vida dele, ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus para ter fôlego de vida, ele precisa de Deus para trabalhar, ele precisa de Deus para... Louvado seja o nome do Senhor, passar pelas provas, passar pelas lutas. Então, o pobre, o que é o pobre, gente? O pobre é aquele que precisa de ajuda. Então, esses pobres de espírito, nós somos esses pobres de espírito que precisamos de ajuda de Deus na nossa vida, que precisamos de ajuda de Deus, que precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aqui ele continua, então ele diz, bem-aventurados são esses que têm esse entendimento, que precisam de Deus, que precisam do Espírito Santo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Olha só, louvado seja Deus, engrandecido. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então você que está chorando, como é que pode, né? Como é que pode a gente entender? Meu Deus, quantas mães estão chorando por causa que os seus filhos estão no vício? Quantas esposas estão chorando? Quantas pessoas estão chorando no leito? Quantas pessoas estão chorando por alguma situação difícil? E a palavra vem dizer aqui, bem-aventurados são os que choram. Por quê? Porque serão consolados pelo Espírito Santo. Você está chorando agora, mas esse choro vem uma vitória para você, vem um consolo de Deus, vem uma resposta. Muitas vezes você está chorando porque alguém te traiu, muitas vezes você está chorando porque alguém te enganou, muitas das vezes você está chorando porque alguém mentiu para você, muitas das vezes você está chorando porque alguém te abandonou, você está chorando porque teus filhos não te obedecem, porque teus filhos estão no vício, porque teus filhos estão no caminho errado, você está chorando, louvado seja Deus, engrandecido pelos acontecimentos que nós temos visto, você está chorando pela dor dos outros, você está chorando nesse mundo de aflição, a qual o próprio Jesus disse que esse mundo é um mundo de aflição, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, você será consolado. Você será consolada. Eu estou falando, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a luta, eu não sei aquilo que você tem chorado.
Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele veio com consolo, que tem consolo para você, que tem vitória para você. Louvado seja Deus, tem vitória para nós, louvado seja Deus, porque é aquele que tudo vai bem, gente. E, louvado seja Deus, eles não estão precisando de consolo porque tudo está bem. Mas você que está chorando, você que está aí com problema, com dificuldade, desempregado, enfermo, o Senhor está dizendo que Ele vem com consolo para você. Escute a palavra de Deus e Ele te dará vitória. Louvado seja Deus, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Do que é os mansos são aqueles que renunciam à sua vida, são aqueles que não brigam por nada, são aqueles que estão renunciando para evitar briga, né? Esses são os mansos. Os mansos são aqueles que muitas das vezes até estão certos, mas preferem ficar calado, né? E ficar calado e deixar Jesus justificar. Por quê? Porque não quer brigar com ninguém, porque não quer fazer guerra com ninguém, porque não quer levar intrigas para ninguém, porque não quer dar um mau testemunho e muitas das vezes você está passando por isso. Louvado seja Deus, preste atenção na palavra, porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória, louvado seja Deus engrandecido. Então, os mansos, bem-aventurados são as pessoas mansas, que não brigam para nada. Abraão era manso, gente. Abraão não brigou com Ló. Houve contenda, né, dos pastores de Ló. E o que foi que aconteceu? Abraão não brigou, Abraão mandou Ló escolher qual era o lugar que ele queria ir. Ló escolheu o melhor lugar para que ele viu, né, na sua visão. E Abraão foi em paz para o outro lado. E quem foi que foi prejudicado? Foi Ló. Não foi Abraão. Então você que evita a briga, que você não, abre mão, né? Abre mão de muitas coisas, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a recompensa, porque você abriu mão de alguma coisa da tua vida, que você abriu mão para não guerrear com ninguém, para não brigar com ninguém. Louvado seja Deus engrandecido, porque é Deus que faz justiça por nós, gente. Não somos nós que fazemos justiça. Nós não devemos fazer justiça. Quem faz justiça é Deus. É Deus que faz justiça pelo inocente. É Deus que justifica os escolhidos. Eu não tenho que estar me justificando para ninguém aqui. Porque quem vai me justificar se eu estou certa, se eu estou errada, é Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, Deus, Ele está aqui falando que bem-aventurados são aqueles que são mansos, louvado. A gente vê um povo fazendo guerra, né? A gente vê um povo aí fazendo briga, a gente vê um povo aí lutando entre si por falta de quê? De mansidão. Sempre querem estar com razão, sempre querem ser certo. Às vezes, é o que você faz? Você deixa até de falar com a pessoa. Por que você deixou de falar com aquela pessoa? Porque aquela pessoa ela quer impor que ela tá certa, que ela quer brigar com você, ela quer te humilhar, ela quer mostrar para você que você tá errado e você tá na palavra, você tá obedecendo a palavra, você tá na verdade, mas a outra pessoa tá lá fazendo guerra com você, dizendo que você não tá na verdade, que a outra quer certa, aquela confusão toda, né? Aí o que você faz? Você que sabe a palavra, então eu vou para cá, eu não sei nada, eu ainda estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo a palavra todo dia. Louvado seja Deus engrandecido. Então, louvado, os mansos fazem isso. Eles se afastam de pessoas que querem brigar com eles. Eles se afastam de pessoas que querem contender com eles. Eles apenas se afastam, ficam em silêncio, né? A melhor coisa, gente, na hora de uma confusão, é a gente ficar em silêncio, né? Porque se um fala de um lado, o outro fala do outro, vai gerar uma guerra, né?
vai gerar uma guerra, vai gerar uma contenda, vai gerar uma intriga. Então o Senhor está ensinando, bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino, o reino do céu e herdarão a terra, né? E ele continua aqui: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quantas pessoas têm sede de justiça? O que é justiça, gente? É a verdade, é o certo, né? O que é justiça? É a palavra de Deus, é a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, ela é justa. Então, muitas pessoas têm sede da palavra, outras não. Outras querem oração, outras querem cura, outras querem prosperidade, mas não têm sede da palavra. Por que que muitas lives, quando é na hora da palavra, ela diminui? Quando é na hora da revelação, tá cheio, mas quando é na hora da palavra, diminui, porque as pessoas não têm sede da verdade, não têm sede da justiça. Tem pessoas querendo com sede da justiça dos homens, mas não estão com sede de justiça de Deus, da palavra de Deus. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Que seja Deus e que nós possamos ter essa sede pela palavra. Hoje a gente vê as pessoas com sede da internet. Vamos dessas bem-aventuranças na nossa vida. E somente o Espírito Santo para nos dar domínio próprio. Somente o Espírito Santo de Deus, gente. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue ter essas bem-aventuranças na nossa vida. Mas com o Espírito Santo de Deus na nossa vida nós temos as bem-aventuranças na nossa vida, nós teremos a qualidade do Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos transformar. Como é que o Espírito Santo nos transforma, gente? Através da palavra. Se a gente vê um povo que ainda não é transformado, um povo que não é manso, um povo que não é sedento da palavra, um povo que não é humilde, um povo que está fora da palavra, por quê? Porque não buscam a palavra de Deus para essa mudança de vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o Espírito Santo ele vai nos ensinando, minha filha, não adianta brigar, não adianta tu querer ter razão com aquele que se acha na razão, gente. Então aqui ele está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, olha, se você tem essa fome da palavra de Deus, hoje a gente vê pessoas com fome de internet, com fome de telefone, com fome de dinheiro. Hoje a gente vê pessoas com fome de casamento, né? Pessoas que estão sozinhas, querem casar. A gente vê pessoas com uma fome, mas não da palavra de Deus, né? Não da palavra de Deus. Eles entram rapidamente numa live cristã e diz: me dá uma palavra. Aí dá um versículo para aquela pessoa. O que que faz? Aquela pessoa vai embora. Só queria um versículo. Fome, gente, o que que é fome? Fome, você quer pegar um prato cheio de comida, comer até matar a tua fome. Você já viu uma criança com fome? Quanto mais você dá alimento para ela, mais ela come desesperada. Eu, tô, eu fui ajudar umas crianças que estavam com fome, gente. E aí eu levei o alimento para aquelas crianças. Gente, elas comiam. Meu Deus do céu, por quê? Porque elas estavam com fome. Aí eu, sabe, comia quase toda hora. Depois que foi saciando a fome delas, aí elas foram comendo moderadamente, entendeu? Então é isso que é fome. Fome é você pegar a palavra e meditar, se alimentar da palavra, entendeu? Isso que é fome, isso que é fome. Se você vê uma pessoa com fome, pelo amor de Deus, ela acaba a comida de repente e quer mais, e você não entende por que que ela quer mais, né? Porque ela está com fome. Então nós temos que ser essa pessoa com fome da palavra de Deus. Mas hoje a gente não vê pessoas com fome da palavra de Deus, gente.
A gente veio com fome de casamento, com fome de saúde, com fome de prosperidade, com fome de dinheiro, com fome das coisas materiais. A palavra de Deus é que nos sustenta. A palavra de Deus, gente, ela afirma os nossos pés na rocha. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, mas você está firme na palavra. E pessoas que não são firmes na palavra, pode vir um vento, a tempestade, está querendo largar Jesus, está querendo largar a obra, está querendo largar Deus, está querendo abandonar Deus, está querendo abandonar o caminho, sai do templo. Por quê? Porque são pessoas que não são alimentadas pela palavra. São pessoas que seus pés não estão firmados na palavra. São pessoas que vão para o templo, mas não são firmados na palavra. E nós temos que ser firmados na palavra. A palavra de Deus tem que ser a nossa raiz. Pode vir o vento forte, mas você não vai sair do caminho do Senhor. Você não vai sair do caminho da verdade e da vida. Você não vai sair da presença de Deus. Pode o vento estar aí cada vez mais forte, pode as ondas cada vez mais altas, mas você está aí sendo sustentado por Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Se eu não tivesse fome da palavra de Deus, eu não fazia live de palavras, né? Eu fazia live de outras coisas. Louvado seja Deus. E essa live de oração e palavra, de tanta fome que eu tenho da palavra de Deus. Então, vamos continuar aqui. Ele diz mais: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, gente. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm misericórdia dos outros. Hoje nós vivemos num tempo, gente, que as pessoas querem misericórdia para si, mas não têm misericórdia para os outros. Você sabe o que é misericórdia? É você se colocar no lugar do outro. É você se colocar nas condições daquela pessoa que está. Ter misericórdia. É ter misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Se você tem misericórdia de uma pessoa, Deus vai ter misericórdia de você. Deus vai ter misericórdia de você. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você está tendo misericórdia das pessoas. E ele continua aqui, ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se você quer ver a Deus, mantenha o teu coração limpo. Se alguém te magoou, se alguém te machucou, peça para Deus: Senhor, limpa meu coração. Senhor, limpa meu coração. Senhor, não deixa eu ficar magoada, ferida, com raiva dessa pessoa. A gente tem que ter um coração limpo, gente. Não desejar mal para os outros. Deixa justiça para Deus. Quem vai fazer justiça é Deus. Não é nós, né? A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão fazendo justiça com suas próprias mãos, né? Meu Deus do céu. Louvado seja Deus, engrandecido. E muitas pessoas com coração sujo, né? Com coração sujo pagam mal com mal. Não pagam mal com bem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aqui o Senhor pega: bem-aventurados, limpos de coração. Então, cuidado com esse teu coração. Não deixa no teu coração esse ódio permanecer, vingança, pensamento negativo, pensamento de inveja, pensamentos maldosos. E esteja sempre em oração, esteja sempre pedindo misericórdia de Deus, até por teus inimigos, né? Até por aqueles que te perseguem. Como Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem o que estavam fazendo, o que aconteceria? Eles não estariam praticando a maldade, né, gente? Você que está aqui, né, ouvindo essa live, você que está aqui escutando a palavra de Deus, o que você tem procurado fazer? Procurado não fazer a maldade. Nós somos seres humanos, nós somos carne. Tem momento que você não aguenta, tem momento que você não acha certo, né, o que estão fazendo, o que está acontecendo com muitas pessoas, mas a gente não pode deixar aquilo sujar o nosso coração, né? Naquele momento que a gente se ira, mas passa logo. Não, Senhor, eu não posso ficar com raiva dessa pessoa.
Quem olha para a aparência não vê coração. Então a gente tem que olhar para o coração das pessoas e não para a aparência. Assim que a gente tem que ser, gente, a gente tem que ter o coração limpo, não deseje mal para ninguém. Você se afastar de pessoas, né, que fazem o mal é uma coisa. Agora você desejar o mal é outra coisa diferente, né? Como essa mãe que eu vi que foi agredida pelo próprio filho viciado, né? A mãe sendo agredida pelo filho viciado. Então, o que que a mãe tem que fazer? É uma senhora de 70 e poucos anos. Então, a mãe tem que se afastar desse filho, né? Para que o inimigo nem tire a vida dela através do filho. Mas não é por isso que ela vai desejar o mal para o filho dela. Então, gente, muitas das vezes você tem que se afastar de pessoas a qual você está correndo risco de vida. Tem muitas pessoas que são viciadas, gente, que são agressivas, que têm o coração mau. Tem pessoas que usam vício, gente, que são tranquilas, entendeu? O vício só fazem mal para elas mesmas. Elas não fazem maldade para os outros. Eu conheço uma pessoa, eu conheci, não sei nem se está vivo há muito tempo. Eu conheci uma pessoa que ele era viciado. E sabe o que acontecia? Ele tomava conta ele lavava carros na frente da loja que eu trabalhava. A maioria dos lojistas daquela parte, era numa praça essas lojas, dava a chave do carro para ele. Ele nunca sumiu com nada do carro, nada. Aí ele pegava o dinheiro, usava a droga e ficava lá jogado, sabe? Tranquilo. Aí ele mesmo dizia que ele estava lá, né? Então, tem gente, o problema, gente, tudo tá no coração. Tem usuários de droga que só fazem mal a eles mesmos, porque o seu coração não é mau, eles só são viciados. Tem usuário de droga que o seu coração é mau, aí o que que faz? Ele faz maldade, como ontem que eu vi a cena, né? Eu vi pelo vídeo, não foi presente assim. O viciado agredindo a própria mãe, né? Agredindo mesmo, com agressões. Oh, meu Deus do céu. Por quê? Porque no coração tem maldade. Mas tem vários viciados, gente, que eles não têm um coração maldoso e o vício só faz mal a eles mesmos. É isso que a gente tem que entender, gente. O inimigo, ele trabalha na maldade que está no nosso coração. Então, tem pessoas, eu já disse para vocês, tem pessoas da Umbanda que têm um coração bom, um coração maravilhoso. Tem pessoas católicas que têm um coração maravilhoso. Tem evangélico que tem um coração que, pelo amor de Deus, um coração mau, tá entendendo? Como tá entendendo, gente? Então, o Deus, ele olha para o nosso coração, para a nossa intenção. Então, estamos entendendo, gente. E estamos entendendo que o Senhor quer que a gente tenha um coração limpo, limpo. Não guarda sujeira no teu coração, perdoa. Louvado seja Deus engrandecido. Tenha misericórdia dos outros. Deixa a justiça para Deus, para Deus. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né, gente? Então, se for para nós atirar pedra nos outros, nenhum de nós podemos, porque todos nós temos a nossa falha. Então, não fica tirando pedra, gente. A palavra de Deus, ela veio para ganhar almas para Jesus. Ela veio para resgatar almas. Ela não veio para condenar almas nem para matar almas. Ela veio para resgatar as almas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, como é que você vai ganhar uma alma para Jesus se você não praticar a palavra de Deus? Como é que você vai ganhar uma alma para Jesus se o teu coração não estiver limpo? Tu sai condenando tudo quanto é gente. O viciado tem a prática mal. Tem uns viciados que têm prática mal, mas tem uns viciados, gente, que eles só estão fazendo mal para eles mesmos, não fazem mal para ninguém. Oremos. Oremos, Senhor, limpa meu coração. Quando alguém me fere, gente, com palavras, quando alguém me fere com palavras, quando alguém me persegue, a primeira coisa que eu faço, Senhor, limpa meu coração. Não deixe isso ficar no meu coração, limpa.
Aí passa, começa a orar pela pessoa, né? E Deus é que faz justiça, não sou eu. Louvado seja Deus. Então vamos lá continuar. Aí, então, vamos manter o nosso coração limpo, não é mesmo, Eliane? É outra coisa, não adianta você pedir perdão de alguém que está com raiva, gente. E nem adianta você pedir perdão para alguém se no teu coração está desejando mal para a pessoa. Ai, vai lá, pede perdão. Eu não gosto de dizer para a pessoa assim, tu tem que pedir perdão, tu tem que pedir perdão. Não, gente, as pessoas não têm que pedir perdão porque a gente está mandando, não. As pessoas têm que pedir perdão porque verdadeiramente o coração dela tá limpo e quer perdoar aquela pessoa. Né? A gente não está aqui para obrigar as pessoas, para condenar as pessoas, para manipular as pessoas. Pede perdão para sarar a ferida do coração. Enquanto não sara a ferida do coração, gente, as pessoas não vão perdoar verdadeiramente. Não vão. Vão perdoar da boca para fora. Louvado seja Deus engrandecido. Então, escute a palavra de Deus. Deixa Deus te libertar, gente. Deixa Deus operar no teu coração. Se você não der ouvido à palavra de Deus, você não está dando ouvido a Deus. Se você não dá ouvido à palavra de Deus, você tá rejeitando Deus, a palavra dele. Louvado seja Deus, já está trabalhando aqui na palavra. Louvado seja Deus e engrandecido e exaltado. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Às vezes, gente, as pessoas dizem assim, eu estou sendo perseguido pela fulana, pelo ciclano, mas você está sendo perseguido porque você pregou a palavra? Ou você está sendo perseguido porque você fez mal para alguém? Porque você mentiu para alguém? Porque você traiu alguém? Porque você teve inveja de alguém? Porque você falou mal de alguém? A gente tem que entender o que é ser bem-aventurado por pregar o evangelho, por levar o evangelho, por fazer a obra de Deus e ser perseguido por causa das nossas práticas erradas. É totalmente diferente, né? Por exemplo, eu tô lá no meu trabalho. O que acontece? Acontece uma perseguição lá no meu trabalho, né? A pessoa está me perseguindo porque está vendo eu vender mais. Um exemplo. Né? O que acontece? Então, eu estou sendo perseguida por quê? Por causa que eu estou sendo uma boa trabalhadora no meu trabalho. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? A perseguição por causa do evangelho é uma coisa. A perseguição por causa do teu dia a dia, de outras coisas que você faz, é outra coisa. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, bem-aventurados são aqueles que sofrem, louvado seja Deus, por levar o evangelho de Deus. Não é sofrer por causa do teu trabalho, que você tem manual, né, diário. É sofrimento por pregar o evangelho. O versículo diz assim, eu estou sendo perseguido. Mas está sendo perseguido porque você prega o evangelho ou você está sendo perseguido porque você está vivendo outras coisas? Fazendo outras coisas. Que perseguição você está vivendo, né? A perseguição no trabalho é uma coisa, a perseguição em casa é uma coisa, a perseguição na escola é uma coisa, a perseguição na rua é uma coisa, mas a perseguição por pregar o evangelho é totalmente diferente, gente. É totalmente diferente. Você é perseguido porque está pregando a palavra de Deus, é verdade. Porque você está ali orando por vidas. Você está falando de Deus no teu trabalho, as pessoas vão te perseguir. Né? Tá falando de Deus na escola, as pessoas vão te perseguir. Tá falando de Deus na rua, as pessoas vão te perseguir. Esse é ser perseguido por causa de Deus. Agora, se estão te perseguindo por causa de julguinho, por causa de batalha, por causa de outras coisas que não tem nada com Deus, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Louvado seja Deus, porque as pessoas usam muito esse versículo para dizer que são perseguidos. Aí vê, tu foi perseguido porque tu estava pregando no teu trabalho?
Aí Deus vai dizer, verdade, meu filho, tu foi perseguido porque tu estava pregando a minha palavra, tu estava fazendo a minha obra. Agora você ser perseguido por outras coisas que nem sequer fala o nome de Deus, que nem sequer fala a palavra de Deus. Aí você diz que está sendo perseguido? Temos que entender, gente, o que é ser perseguido por pregar o evangelho, por falar o nome de Deus, por orar por vidas, por anunciar a verdade. Amém, gente? Vamos entender muito bem isso? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Oh, meu Deus do céu. Jesus, quantas pessoas, né? Quantas pessoas que estão passando por isso, que levam o evangelho. Pessoas ficam mentindo, né? Mentem, levantam calúnias. Vamos lá. Daniel, né? O que foi que aconteceu? Por ele orar a Deus por 3 vezes ao dia, por ele adorar a Deus, por ele servir a Deus, por ele praticar a palavra de Deus, o que foi que aconteceu? Levantaram uma mentira, tramaram contra Daniel. Tramaram contra Daniel e o que foi que aconteceu? Ele foi colocado na cova dos leões. Mas o que foi que aconteceu, gente? Deus livrou Daniel da cova dos leões. E quem foi para a cova dos leões? Aqueles que fizeram calúnia, aqueles que tramaram aquela mentira toda contra Daniel. Louvado seja Deus engrandecido. O próprio José levantaram a mentira. A mulher de Potifar levantou uma calúnia, dizendo que José, né, queria ela, e ele nem queria, ele fugiu daquela mulher. Louvado seja Deus engrandecido. E levantar aquela calúnia, e José estava na casa de Potifar, por causa da calúnia da mulher, ele foi para a prisão, né? Ele era escravo, mas só que ele era um escravo que estava na casa de Potifar. Ele não estava lá na prisão, com aqueles lá encarcerado, né? Ele saiu da casa para ir para o cárcere novamente por causa de uma mentira. Mas Deus exaltou José. Deus tirou José da prisão. Então não adianta mentir contra você, mentir contra mim, por causa do evangelho, por causa que estamos levando a verdade. Quem vai cair na prisão, na cova, são as pessoas que inventam a mentira. Porque Deus não é com a mentira, gente. Deus é pela verdade. Deus não é com a injustiça. Deus é pela justiça. Louvado seja Deus. Então ele está dizendo isso aqui. Tudo isso nós vivemos, gente. Tudo isso é aquele que pratica a palavra, né? Ele chora, ele tem que ser manso, ele tem que ser misericordioso, ele tem que ter o coração limpo, louvado seja o nome ele será perseguido por causa da palavra. Vamos lá para a igreja perseguida. Poucas pessoas oram pela igreja perseguida. Qual é a igreja perseguida? São aqueles que estão no cárcere, são aqueles que aonde os países são proibidos de levar o evangelho. Aqui no Brasil, nós não somos proibidos de levar o evangelho. Não é verdade? Então não se pode dizer que a igreja é perseguida aqui, gente. Não pode. Mas tem países, sim, que há perseguição, que pessoas estão perdendo vida, que pessoas estão presas, que pessoas estão trabalhando em trabalhos escravos por causa do evangelho. Isso que é a perseguição, ser perseguido porque você adora a Deus, porque você prega Jesus, porque você prega a palavra de Deus. Entendemos? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, oh meu Deus, nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Estamos entendendo? Então, essa perseguição já aconteceu antes, né? No tempo de Jesus, no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, de João, no tempo dos discípulos, né? Dos apóstolos antes de nós. Então, agora, muitos estão vivendo a perseguição. Muitos estão vivendo a perseguição, mas por causa do evangelho, gente.
Não é perseguição por causa de outras coisas, não. É por causa de pregar o Evangelho. Prega o Evangelho em todos os lugares. A sua vida é essa, o seu trabalho é esse, de pregar o Evangelho no trabalho, na família, na plataforma, no templo, nas ruas, nos hospitais, nos lares, né? Para a tua própria família. Às vezes a tua família está te perseguindo porque você está pregando o Evangelho para elas. Às vezes no teu trabalho as pessoas começam a te perseguir porque você começa a pregar o evangelho para ela na hora do almoço, na hora de uma conversa, você fala de Deus, né? Você quer orar, você fala da palavra de Deus, aí começa a ser perseguido. Não ser perseguido não é ser perseguido porque tu é um bom vendedor, não é ser perseguido porque lá no teu trabalho tu se destaca, mas é ser perseguido porque tu prega a palavra, porque tu ora, porque tu leva o evangelho. Nós temos que entender muito bem o que é ser perseguido por causa do evangelho de Deus. E o que ele diz? Que haverá galardão para nós. Nós que somos perseguidos por causa do evangelho. Não por causa da nossa vida cotidiana, não por causa da nossa vida particular, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então essa foi a palavra, gente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu creio que hoje tem consolo de Deus para nós, né? Entendemos a palavra, entendemos o que o Senhor quer de nós, entendemos o que o Senhor vem nos ensinar. Louvado seja Deus, engrandecido. Oh, Jesus amado, gente, sinceramente, eu repito para vocês, eu não vou falar palavras para te manter nessa live. Eu vou falar palavras que vêm da boca de Deus. Eu vou falar palavras que vêm das Escrituras Sagradas para a tua vida. Então a gente olha para tudo que vivemos, para toda dor, a gente olha para tudo aquilo, você que tem passado aí, né, por causa que você serve a Jesus, porque você procura ser fiel com Jesus, né? Procura viver a verdade. E você está vivendo tudo isso aqui, ó, todas essas perseguições. Mas aí o Senhor vem e pega e diz para você que o reino dele será seu, que bem-aventurado é você, que você vai ter galardão no céu. Aqui na terra, muitos não terão galardão nenhum, né? Porque a própria palavra de Deus fala, né? Que a nossa recompensa é o Senhor que nos dá. Aquele que tem aqui a sua recompensa no céu, ele mesmo disse que já foram recompensados, né? Louvado seja